Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a maioria de vocês já deve estar sabendo, foi assunto aí da grande mídia, dos portais de informação aqui na internet. 2 policiais da Polícia Rodoviária Federal perderam a vida para um elemento que vinha andando ali e acabou entrando em atrito com os policiais. Os 2 policiais levaram a pior, perderam a vida com a própria arma deles. Ele pegou a arma de um, atirou neles e depois deles 2 caídos, ele ainda foi lá e pegou a outra arma, tentou pegar a outra arma. Esse é um caso repleto de espiritualidade e eu vou provar isso para você. Eu quero que você preste muita atenção e já coloque na sua cabeça que quando você ouvir falar em surto, estamos falando de possessão. Uma coisa que todo cristão que for verdadeiramente cristão deve levar o assunto com seriedade e não tratar como misticismo, exagero religioso ou até mesmo, como eles querem que você trate, fanatismo religioso. Não se trata disso. A base do cristianismo é a espiritualidade. O maior exorcista que pisou nessa terra foi justamente o nosso Messias. O Filho do próprio Deus expulsou demônios de pessoas a centenas. Existe uma narrativa distorcida que diz o seguinte: se isso for verdade, então ninguém tem mais culpa de nada. Essa é uma narrativa mentirosa, burra com todo perdão a quem faz, mas é uma narrativa burra, porque você tem um livro de leis, você tem a doutrina cristã. Ela é a armadura de Deus. Quando você coloca aqueles ensinamentos que ali estão, no seu dia a dia, na sua vida, quando você traz isso para a sua vida, você estará protegido com a armadura de Deus. E por mais de vezes, centenas de vezes, o Messias sempre alerta nisso. Se revistam da armadura de Deus. Então, se essa é a verdade, se essa é a realidade contida nas Sagradas Escrituras, quer dizer que se você fica apto a uma possessão, a culpa é inteiramente sua. O mal está aqui desde que o mundo é mundo. Ele chegou a tentar o próprio Jesus Cristo. As pessoas não têm ideia da gravidade que é isso. Ele chegou a tentar o próprio Cristo, Filho de Deus. Olha, me adora. E mostrou a ele o que aconteceria no futuro. Olha, depois que você se for, muitas coisas vão acontecer. Não vale a pena se sacrificar por essas pessoas. Me adora e eu te passo tudo que está na minha mão. E Jesus o repreendeu todas as vezes. Jogou a verdade na cara dele. Mesmo estando fraco, debilitado, esse é outro ponto. Ele aparece justamente em uma hora que Jesus Cristo começa fisicamente a enfraquecer. 30 dias no jejum, cansado, andando no deserto. Ele aparece exatamente nessa hora. E você vê também a importância do jejum, né? Algumas pessoas ainda também querem ignorar isso. Não tem nada de jejum não. Mas esse não é o assunto do vídeo. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo foi o maior exorcista que pisou nessa terra. Então não tem como ser cristão e não acreditar nas entidades que Jesus expulsou aos montes. Não tem. Você tem que rever a sua fé, se você não acredita. E antes de passar esse lado, eu vou passar aqui a notícia limpa, tá no G1, tá em diversos portais de informação, para aquelas pessoas que ainda não estão a par do caso. Vamos ver aqui na ótica da grande mídia, que já chama que o morador estava em surto. Mas vamos lá. Agentes da Polícia Rodoviária Federal perdem a vida por homem em situação de rua que tentava ajudar. 2 policiais rodoviários federais perderam a vida após serem baleados por um homem em situação de rua, nesta quarta-feira, dia 18, em Fortaleza. O caso foi registrado na BR-116, no bairro Cidade dos Funcionários, próximo a um viaduto da cidade. As vítimas foram identificadas como Márcio Hélio Almeida de Souza, de 53 anos, e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho, de 43 anos. Segundo informações da Secretaria da Administração Pública do Ceará, eles trabalhavam na corporação há 15, 1 e 17 anos o outro, respectivamente. De acordo com a SSPDS, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os policiais faziam patrulha na região quando foram tentar tirar um homem em situação de rua que caminhava entre os carros no meio da pista. Nós temos esse vídeo e ele é uma grande prova da espiritualidade, meus irmãos. Aguenta aí que a gente vai ver. Após ser abordado, o suspeito teria tirado a arma de um dos policiais e efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes, afirma a nota do órgão. Os 2 perderam a vida na hora. Segundo a Polícia Civil, um PM que estava de folga e passava pelo local no momento dos tiros, disparou contra o homem em situação de rua, que também perdeu a vida na hora. O homem foi identificado como Antônio Wagner Quirino da Silva, de 31 anos. No meio da confusão, as armas dos 2 agentes rodoviários foram roubadas, mas recuperadas por equipes da PM ainda pela manhã. Que a sociedade saiba que a polícia precisa ser valorizada, principalmente pela sociedade.
Estamos aqui para entregar as nossas vidas em prol de vidas inocentes, afirmou o agente Márcio Moura da PRF em conversa com jornalistas no local do crime. Ele se emocionou ao falar do sentimento de luto na corporação. Márcio Hélio deixa esposa e um filho, e Raimundo Filho, além da mulher, deixa 2 filhas. Até o momento não há informação sobre quantas pessoas, além do homem em situação de rua, estão envolvidos com o crime. O caso será investigado pela Polícia Federal. Bom, antes da gente também entrar na espiritualidade, é preciso dizer que é uma vergonha. Nem em países que estão em treta se perde tantos policiais como o Brasil. Se você assistiu o vídeo, que eu não posso exibir aqui por causa das regras da plataforma, só quem pode fazer isso é a mídia hoje tem privilégios, né? Nos jornais está passando o tempo todo, mas nós aqui não podemos. Se você analisar, depois se você não tiver visto, veja, você vê que os policiais estão armados, mas não usam as armas, eles tentam segurar o morador, que é um homem alto, é um homem forte, e acabam, nesse momento, pensando unicamente em imobilizar ele. O criminoso está pensando em como tirar a vida daqueles policiais e em um momento de descuido dá um bote na arma de um e atira contra eles. A coisa é rápida, acontece muito rápido. Uma pessoa filmou, inclusive as imagens são claras. Então quem é que é o culpado disso? Eu digo para vocês direto que esquerda e direita trabalham juntas e são coniventes. Mas o pior lado é a esquerda, porque ela é quem encabeça essas leis toscas que a gente tem aqui hoje. Onde um policial armado tem que ficar acuado, mesmo o camarada vindo para cima dele. Os policiais sérios hoje, honestos, que saem de casa para fazer um bom trabalho, pensam 1000 vezes antes de sacar a arma. 1000 vezes, porque eles dizem, eu não quero acabar com a minha carreira, eu não quero acabar com a minha vida. Igual a você que sai de casa para trabalhar todos os dias, para garantir o pão da nossa família, e sabemos a obrigação que a gente tem, trazer a janta, o almoço para dentro de casa. Nós saímos com essa obrigação. E da mesma maneira os policiais. Eles têm as contas deles, eles são pessoas como eu e você. E é óbvio que esses homens não podem reagir de forma irresponsável, porque eles sabem bem a lei, eles são altamente treinados. Você vê que eram 2 homens experientes, não era quem entrar agora nas forças. 2 homens experientes, com as suas obrigações como marido, como chefe de família. E pensando justamente na família deles, em fazer um bom trabalho, em servir a sociedade, sem abusar da autoridade que tinha, não quiseram usar a arma. Inclusive, foram abordar o camarada, o indivíduo, justamente porque ele estava colocando a vida das pessoas que trafegavam ali, andando no meio da pista, é o que a gente vai ver agora, tá certo? Ele estava andando no meio da pista, e os policiais foram para ali para evitar que ele fosse atropelado, colocasse em risco tanto as pessoas que transitavam nos veículos ali, como ele próprio. E ele ignorou os policiais foram para pegar ele, e aí nessa hora, o vagabundo se aproveita de uma distração para dar o bote na arma e tirar a vida de 2 heróis. A quem você deve atribuir diretamente a perda da vida desses bravos heróis? É óbvio que é a esquerda. É por isso que eu tenho falado isso aqui o tempo todo, bem descrito quando eu falo. O pessoal não gosta de ouvir isso. A verdade, meus irmãos, é que essas leis são aprovadas por ambos os lados. Você vê esses mesmos políticos, não, eu sou de esquerda, eu sou de centro, eu sou de direita. Eles trabalhando e aprovando as mesmas coisas. Mas preste atenção em quem está encabeçando, porque se o outro se vende para quem paga mais, o outro ainda é mais descarado, porque além de se vender, ainda apresenta o projeto, ainda faz a proposta. Então eu digo pra você, se o sistema não presta a ninguém, o que a gente pode fazer hoje em dia, a internet tá aí pra isso. Esses caras estão todos na internet. Independente de quem seja eleito, eu não me meto no seu voto, esteja pronto para protestar, para não perder de vista cada coisa que eles têm como proposta de melhoria pro país. E vai tornando essas coisas aqui cada vez mais comum. Um país que não está em treta, perdendo policiais mais do que países que estão em treta. Não dá para continuar desse jeito, meus irmãos. Alguma coisa tem que ser feita. O policial tem que ter autoridade. Quando ele disser pare aí, a pessoa tem que parar. É eu, é você, todos nós, porque não devemos e ele não está contra nós. Ao contrário, os policiais estão ali mantendo justamente a segurança das pessoas, porque esse pilantra que fez isso com eles, e é um caso de espiritualidade, eu já vou mostrar isso, mas não diminui a culpa dele. Essas entidades só entram no seu coro, no meu coro, se a gente permitir, se a gente se afasta de Deus. Então é culpado 2 vezes. A narrativa que eu falei no começo, não, mas se for isso, se existir espírito, então ninguém é culpado de nada. É culpado 2 vezes. 2 vezes. Eles não entram se a pessoa não abrir a porta. Então veja bem, o camarada ali pondo em risco a vida das pessoas que transitavam naquela rodovia, andando no meio da pista entre os carros, os policiais vão, se arriscam para ir abordar o indivíduo e não podem garantir a segurança deles próprios por causa dessas leis arbitrárias que tem aí. Como nós já vimos diversas vezes aqui, os direitos humanos orientando, não, vocês só podem
usar arma depois que forem alvejados. E quem garante que a pessoa vai sobreviver depois que for alvejado? Quem é mais inscrito aqui lembra desses vídeos que a gente fazia. A menina lá toda bonitinha, cabelo lisinho, branquinha, dizendo: olha, vocês não têm uma arma para atacar, vocês têm para se defender. Depois de serem alvejados é que vocês podem sacar. Então, assim, se vocês querem uma resposta jurídica da coisa para dizer que vocês não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês não têm uma arma para atacar, vocês têm uma arma para se defender. Então, como assim? Eles são a prova de bala? Policial, depois que entra para as forças, ele fica a prova de bala? Se for assim, tudo bem. Não, você agora tem um distintivo, você agora é uma autoridade, então você ficou à prova de bala. É essa a realidade? Não. Nem em Nárnia não é essa a realidade. Então os policiais têm que ter autoridade. Mandou o camarada parar, não parou, eles têm que se defender. Ponto final. Já tem que ir com arma na mão mesmo. Porque é questão de vida aí. E nenhum cidadão de bem vai se opor a isso. Até porque o próprio nome já diz, é cidadão de bem. Claro que também tem que endurecer leis para quem abusa. E a gente vê o quê? Vê uma bagunça total. Os que abusam, parece que é permitido, é legalizado. Fica preso ali aonde servem lá, nos quartéis, e muitas vezes fica por isso mesmo. Então, lei dura para o que age fora da lei e mais proteção para quem age na legítima defesa do exercício e na legítima defesa do cidadão. Tá tudo errado no Brasil, tem que consertar isso. Agora vamos analisar a espiritualidade e eu quero que você preste atenção no vídeo onde o camarada está caminhando. Preste atenção aí. Bom, como eu sei que a maioria aqui está desperta, eu acho que vocês perceberam que o camarada anda e não aparece sombra. O jeito que ele caminha, os passos que ele dá, como se tivesse ali em uma missão. Você vê uma cena muito semelhante no filme Constantine, onde o possuído está encarregado de levar a lança que deu o golpe final em Jesus Cristo, porque para garantir que o crucificado realmente estivesse morto, após perceber que as pessoas já não estavam mais respirando, ainda assim o crucificado recebia um golpe de lança no peito, bem embaixo da costela. Então, supostamente, esse objeto que teria ferido Jesus teria, no caso, o sangue dele. E na história do filme, é necessário para trazer o filho do próprio Lúcifer para a Terra. Então, o escolhido para essa missão, para levar esse objeto, ele sai ali andando pelas estradas, o carro bate nele e não acontece nada. E você vê que aí, nesse caso também, a pessoa anda muito semelhante, como se estivesse ali em missão. Na questão da sombra, que ele caminha aí sem sombra, e isso é pra lá de estranho, porque você vê sombra nos carros, você vê sombra até nos arbustos que estão ali, no canteiro da pista. Mas ele não tem sombra de jeito nenhum. Por mais que você olhe ali ao redor, no ângulo do próprio camarada, você não vê sombra de forma alguma. Davi, isso não pode ser por causa do ângulo da câmera, etc. Eu creio que não, mas não sou especialista nisso. Só que a moda hoje em dia, meus irmãos, é tudo que tem a ver com a espiritualidade é ser chamado de surto. Se Jesus Cristo estivesse andando agora e expulsando a casta de demônios que ele expulsava, seria dito que aquelas pessoas estavam em surto. Não, Jesus Cristo tirou um surto de uma pessoa. E são surtos cada vez mais estranhos, onde a pessoa parece estar em sã consciência, sabendo o que faz. Como assim é surto? O surto que é tido na ciência, comprovado, é aquele que a pessoa sai fora de si. Mas aquela que ela raciocina, feito esse camarada mesmo, que dá o bote na arma, pega, atira, para de atirar, só queria mesmo derrubar os policiais,
não tá agindo ali como um louco, não pode ser chamado de surto. A coisa foi feita com raciocínio. É igual o camarada daquela outra lá do mendigo. Conhece o cara, troca caríciazinha, alisa a mãozinha dele aqui, ali, marca um encontro, deixa a sogra e a filha em casa e depois vai se encontrar com um camarada, dirige pra achar ele. Acontece as coisas, não foi surto. Como assim foi surto? Cientificamente tá provado que existe esse tipo de surto porque eu não tô sabendo disso, eu não sou médico, deixando claro isso. Mas todas essas coisas, meus irmãos, eu fiz inclusive esse vídeo, né, dizendo que isso é obra da espiritualidade. As pessoas estão precisando mais de Deus e se revestir, trazer realmente a doutrina cristã para dentro da vida delas, porque ao se afastar, você vê o cara caminhando, ele parece um zumbi, não tem sombra. Já teve casos aqui, que eu também evitei mostrar por causa da situação em si, mas já teve casos aqui de policiais que perderam a vida também, em operações inclusive na favela, e você vê claramente as sombras passando pela viatura, sombras estranhas. O mundo espiritual tá aí, meu irmão, do nosso lado, tentando te influenciar o tempo todo, e a única coisa que pode te proteger dessas entidades é Deus, é a sua palavra quando você traz para a sua vida. Foi nos dito que o inimigo veio para enganar, para matar e destruir. E é exatamente isso que você vê em todos os casos que eles estão envolvidos. Uma grande mentira que foi dita foi que, olha, todas essas coisas espirituais, nunca foi comprovado que nada espiritual tirou a vida de ninguém. E aí é muita ignorância de quem fala isso. Ou mau caratismo mesmo, porque se a coisa é espiritual, é óbvio que o espírito, ele não vai te atacar diretamente. Mas ele vai te influenciar, ele vai causar eventos que vão ceifar a sua vida. Então, a maioria das coisas violentas que acontecem com as pessoas tem o toque das entidades malignas que ali estão. Mais uma vez, a importância de orar, de jejuar, de trazer de fato a doutrina para a tua vida, meu irmão. Porque assim você vai estar protegido das ciladas do inimigo. Então, meus irmãos, eu acredito que eu tenha abordado todos os pontos desse caso. Se houver alguma novidade, eu trarei aqui para vocês, tá certo? Mas eu agradeço demais você que assistiu nosso vídeo até aqui. Você que quiser e puder participar do sorteio do nosso Astra, participe, você ajuda muito. O canal não vai deixar de existir, ou vai existir por conta disso, tem nada a ver, mas você ajuda muito para que a gente continue fazendo os vídeos com mais qualidade. Você compra lá os produtos pela Hotmart e ainda de quebra participa do sorteio do carro. É o audiobook e o e-book, lá pela Hotmart você pode até dividir no cartão, assim você vai estar ajudando a gente. Tá demorando bastante o projeto, mas eu expliquei para vocês. Se fosse hoje, família, eu não teria montado, porque aqui no Nordeste é complicado. A gente precisa de um parafuso, tem que pedir em São Paulo. E mais peça de preparação, então tá demorando pra caramba. Peço uma paciênciazinha aí dos que já compraram, mas vai acontecer o sorteio, família. Aqui palavra dada é palavra cumprida. Pode ter certeza, pode demorar mais um pouco, mas vai sair. Palavra do Davi. Então quem quiser participar, vai estar ajudando o canal e vai estar concorrendo ao carro ou a 25 mil, caso a pessoa queira. Assim que o carro ficar pronto, vai ser realizado o sorteio, tá certo? Link aí na descrição. Nós voltaremos às 5 da tarde, se Deus quiser, com mais um vídeo revelador para vocês. Um abraço e fui!